Olá, muito boa noite para você, tudo jóia? Hoje é quarta-feira, dia 13 de abril. Seja muito bem-vindo ao nosso Alba Notícias. A partir de agora você vai acompanhar as principais notícias dos bastidores aqui da Assembleia Legislativa da Bahia, as sessões extraordinárias, as comissões, votações no plenário e, claro, os fatos mais relevantes que aconteceram hoje em nosso estado. Bahia bate recorde de pessoas resgatadas em situação de trabalho escravo em 2021. A maioria das vítimas nessa situação é de homens negros que trabalham em áreas rurais. Elas demandam uma quantidade maior de trabalhadores. Então, em um só empregador, a gente faz um resgate com 30, 40, 50, 100 trabalhadores. Fórum Internacional em Salvador debate segurança e desenvolvimento humano. Vai um cafezinho aí? Doses extras da segunda bebida mais consumida do país pode pôr em risco a saúde. A força do grito. Pesquisas apontam que soltar um grito pode ser um estímulo e tanto no desempenho de atletas. E a gente traz uma dica simples, prática e saborosíssima para você fazer bonito no almoço de Páscoa com a família. Tudo isso e muito mais agora no Alba Notícias. Muito bem, começamos essa edição falando de uma força-tarefa montada na Bahia para coibir o trabalho análogo à escravidão em diversas partes aqui do nosso estado. Em 2021, foram 188 resgates deste tipo, com pessoas exercendo jornadas extensas, exaustivas e muitas vezes sem receber pagamento algum pelo serviço. Este ano, situações semelhantes continuam sendo registradas pelo Ministério do Trabalho aqui na Bahia. Situações degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidão por dívidas, violências física e psicológica. Esses são alguns dos fatores que caracterizam o trabalho análogo à escravidão, com base no artigo 149 do Código Penal Brasileiro. Essa especialista ressalta que a vulnerabilidade socioeconômica é a principal condição desses profissionais. Geralmente, precisam sustentar suas famílias, não encontram muitas oportunidades de emprego decente, ou são pessoas, inclusive, que não têm família, pessoas que tiveram problemas familiares. Principalmente a gente vê isso no trabalho doméstico, mulheres que são crianças, começam crianças no trabalho infantil doméstico, justamente porque não têm um amparo familiar. E aí perdem todo o vínculo familiar e ficam nessa situação de exploração. Outro ponto que chama a atenção das autoridades em relação ao trabalho escravo é que ele ainda nos dias de hoje está presente em atividades como a pecuária, produção de carvão, indústria têxtil, construção civil, cultivo de cana-de-açúcar e serviço doméstico. Da zona rural, elas demandam uma quantidade maior de trabalhadores. Então, em um só empregador, a gente faz um resgate com 30, 40, 50, 100 trabalhadores. E as mulheres têm mais aquela atividade de cuidado, né? Estão geralmente no trabalho doméstico, em trabalhos não são braçais. Dados do Ministério Público do Trabalho na Bahia mostram que nos últimos 26 anos foram realizados mais de 3.450 resgates de profissionais em situação análoga ao trabalho escravo. Só em 2021, aqui na Bahia, foram 188 pessoas resgatadas, em cidades como Aracatu, Conceição do Coité, Canavieira, Xique-Xique, Feira de Santana e Salvador. Diante desse cenário, o Ministério Público do Trabalho, em parceria com outras instituições ligadas ao segmento na Bahia, vem realizando diversas ações conjuntas em 3 principais frentes: a repressão ao crime, a assistência à vítima e a prevenção. Essas denúncias elas podem ser sigilosas ou até mesmo anônimas, e um simples relato de um fato que se caracteriza como trabalho escravo faz com que o procurador que receber a denúncia acione a rede de proteção para a organização das fiscalizações.
Como assusta, né, saber que ainda nos dias de hoje essa situação acontece, por isso que a gente vai continuar falando desse assunto agora aqui no estúdio, sobre uma questão que é ainda um completo absurdo, né? Pessoas ainda hoje encontradas em todo o país no exercício de atividades comparadas aí ao trabalho escravo. A gente viu aí Feira de Santana, Salvador também, uma força-tarefa encabeçada pelo Ministério Público do Trabalho na Bahia, que trata aí dessas questões, né? Para comentar sobre este assunto, a gente vai conversar agora com o presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho aqui no estado, é o Mário Diniz, que está aqui com a gente hoje. Já quero começar agradecendo, dando uma boa noite especial e saber um pouco dessa realidade, né, Mário? A gente conversava aqui nos bastidores, esses números são alarmantes ainda. Como é que estão essas estatísticas? O trabalho escravo é um dos eventos mais graves que existem nas relações de trabalho. Pra você ter ideia, os dados compilados pelo Ministério do Trabalho do Brasil todo dão conta que em 25 anos, só o que foi notificado e fiscalizado, são mais de 350 mil pessoas resgatadas à condição análoga a trabalho escravo. Só na Bahia são quase 3.500 trabalhadores, né? Então, assim, isso é o que chega como estatística aos órgãos oficiais. Isso não quer dizer que seja a totalidade. A totalidade deve ser muito maior que esse caso, mas, né, não existe uma estrutura fiscal capaz de dar conta de 100% dessa fiscalização. O que é que a gente pode dizer que é um trabalho análogo à escravidão? Pergunta... muitas horas de trabalho, é não receber pelo pagamento? O que seria? Pergunta muito importante. É uma combinação de fatores, né? A mais clássica é o quê? Aquela que você intuitivamente já vê que é um trabalho escravo, que você está preso ao local de trabalho, né? O que acontece? Geralmente o empregador retém os documentos de um trabalhador que vem de outro local e aquele trabalhador simplesmente não tem como sair daquele local, né? Segunda questão, servidão por dívida. Você chega ao trabalho e você já chega devendo o transporte, devendo alojamento, devendo alimentos, etc, etc. E você trabalha não para oferir um salário, uma remuneração, você trabalha para pagar a dívida. No geral, termina no zero no final, ou seja, você só trabalhou para pagar a dívida. E os elementos mais contemporâneos que compõem esse espectro de caracterização do trabalho escravo é o quê? É a jornada exaustiva, ou seja, aquela que você faz numa condição absolutamente além do limite normal de um ser humano, e o trabalho degradante. Esse é o caso mais típico, ou seja, aquelas condições de trabalho oferecidas por um empregador que não cumprem os requisitos mínimos de dignidade da pessoa humana. Isso caracteriza o trabalho escravo. Agora, Mário, chama a atenção a gente imaginar em que circunstância, né, esses trabalhadores são encontrados. A gente imagina que seja uma fazenda, em um lugar muito remoto, mas tem empresas localizadas na capital, inclusive, cometendo essa prática. Como é que é, de forma geral, que esses funcionários, essas pessoas, né, são encontradas? Exatamente, né? Existe um senso comum que o trabalho escravo ocorre em locais remotos. Sim. Isso não é verdade. Hoje o trabalho escravo urbano ele é uma estatística significativa nos dados do Ministério do Trabalho. Áreas de construção civil, áreas de indústria, o trabalho doméstico, que vocês fizeram a matéria recentemente, são trabalhos urbanos que a gente vem caracterizando, ou seja, a gente está refinando esta forma de fiscalização, claro, através das denúncias dos sindicatos respectivos e conseguindo constatar que a precarização do trabalho como um todo no país leva e potencializa a degradação das condições de trabalho. Dependendo do limite da degradação, ele passa a ser considerado um trabalho análogo a escravo. Muito importante você lembrar essa situação, e aí você de casa que pode não estar lembrando, recentemente em Vitória da Conquista, uma mulher foi resgatada após 40 anos, gente, vivendo em situação de cárcere privado. Ela estava nessa casa desde os 12 anos de idade e era submetida aí a diversas situações semelhantes ao trabalho escravo. E aí eu queria saber, Mário, o que aconteceu com essa mulher? Vocês acompanham essa situação até que ela seja ressarcida, né, ou que receba os direitos dela trabalhistas deste período inteiro? A pessoa que mantinha essa mulher, ela é penalizada? Como é que funciona? Essa pergunta, Milena, é importante porque as pessoas precisam entender qual é a consequência, né, de um empregador flagrado no trabalho escravo. A primeira consequência é a consequência administrativa, né, ou seja, você recebe uma multa do Ministério do Trabalho, uma autuação do Ministério, e aquela pessoa tem a sua rescisão indireta do contrato de trabalho, né, ou seja, o contrato de trabalho encerra naquele momento e o empregador é obrigado a fazer a indenização, como está sendo esse caso de Conquista. O segundo elemento são os indenizatórios feitos pelos procuradores, né, que buscam o ressarcimento pelos danos morais, físicos, né, de natureza pessoal daquele trabalhador aviltado. E o terceiro e mais importante é a repercussão criminal.
O crime de redução, né, de uma pessoa à condição de trabalho escravo tem uma pena de reclusão prevista de 8 anos. Né? Bom saber. Então, dependendo da caracterização de todos esses elementos, inclusive há repercussão criminal. Infelizmente, há muito poucas sentenças no país ainda condenando, né, condenações a trabalho escravo, mas elas estão começando a surgir e isso é importante ter em vista. Eu vi um dado que tem ficha suja, né, para essas empresas. Lista suja. Lista suja. Para quê, no caso? A lista suja é o seguinte, você é flagrado numa condição de trabalho escravo por um auditor fiscal do trabalho. Você recebe a autuação, a multa trabalhista, você recorre dela, você recorre numa segunda instância. Se aquela convicção do auditor está mantida, a Secretaria de Inspeção do Trabalho lá em Brasília emite anualmente um cadastro de maus empregadores, né, na área. Então, a lista suja do trabalho escravo, constam lá os empregadores que foram multados pela caracterização de reduzir um trabalhador à condição de trabalho escravo. Qual é o efeito disso? Essas empresas, esses empregadores, ficam impedidos de obter linha de crédito nas instituições oficiais de financiamento. Mário, para finalizar, se eu quiser denunciar trabalho escravo, o que é que eu faço? Tem algum telefone, e-mail, rede social? Existe o Disque 100, né, que é um telefone fácil de gravar. Existem os acessos à página do Ministério do Trabalho, à página do Ministério Público do Trabalho. E eu quero, inclusive, aproveitar para esclarecer isso. O trabalho de resgate, né, ele é feito pelo auditor fiscal e é acompanhado por uma equipe de outras instituições, inclusive a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público do Trabalho. Trabalho Portanto, em conjunto, né? É um trabalho em conjunto, não, né? É nossa atribuição constitucional o resgate, mas sem esse conjunto de outras entidades ele não acontece. Tá? Ok, Mário, muito obrigada pelo seu tempo dedicado aqui a esclarecer todas essas questões. Boa noite, viu? Pronto, obrigado. Posso fazer um agradecimento? Claro. Pronto. Então eu quero dedicar esse espaço aqui exatamente aos nossos colegas do grupo de resgate que fazem as ações fiscais, que são aqueles colegas que estão lá na ponta, né, correndo risco de vida pessoal, inclusive, com uma ação muito complexa do ponto de vista da segurança e que tem feito esse trabalho muito importante para a sociedade, que é devolver a dignidade para um cidadão ou para uma trabalhadora brasileira. Importante ressaltar isso aqui. Continuando aqui com as notícias do nosso Alba Notícias de hoje, durante 2 dias, especialistas participaram em Salvador do Fórum sobre Segurança e Desenvolvimento Humano na América Latina e Caribe. Ministros, desembargadores, magistrados e outras autoridades jurídicas aqui do nosso país presenciaram o evento. Vamos ver como foi. O fórum reuniu autoridades públicas de 19 países e pesquisadores da área de segurança. O vice-presidente da Suprema Corte de Justiça do Panamá diz que para solucionar os problemas que afetam a segurança pública, se faz necessária a criação de políticas direcionadas ao combate de desigualdade social com a participação de todas as esferas da sociedade. Os temas que guardam relação com el desenvolvimiento humano, desarrollo humano y seguridad o seguridad, es importante que podamos unirnos para crear mejores sociedades. Y es una gran experiencia la que hemos tenido. Estoy seguro que van a salir cosas muy buenas de este esfuerzo en donde ustedes han sido los anfitriones. São 19 países aqui representados, mas temos pessoas de 22 países. Quando se fala em desenvolvimento humano e segurança no seu mais amplo conceito, segurança cidadã, que fala de educação, que fala de trabalho, que fala de inclusão social e que fala de desenvolvimento humano. A temática é importante para que a gente tenha uma ideia de que enquanto um lado do mundo se dissocia de valores e faz guerra, do lado de cá do mundo nós estamos falando de união, de inclusão e de melhoria de condições de vida para todos. O juiz do Tribunal de Justiça da Bahia, Antônio Faisal, foi um dos palestrantes do fórum com o tema Prisão e Modernas Alternativas Penais. Para o magistrado, os detentos precisam de um tratamento mais humanitário, para que assim haja a possibilidade de uma melhor reinserção à sociedade a partir do dia da sua soltura. Na medida em que nós temos mais desenvolvimento humano, nós temos mais segurança e necessitamos menos de prisão. Por outro lado, se a gente tem menos desenvolvimento humano
e tem mais insegurança, a gente precisa de mais prisões. É tentarmos mostrar que o Brasil e os outros países podem fazer diferente para a gente ter um futuro um pouco melhor em termos de segurança do que temos hoje. A educação, na forma e no modelo proposto pela escola que quer manter junto à Universidade do Fórum Mundial um projeto, ela leva a cabo ideias que a ONU e a Unesco trazem de fazer uma profissionalização desde o ensino médio de jovens, fazer com que isso eles tenham um futuro, tenham uma ideia de progresso. Um projeto ambicioso discutido no Fórum é de trazer aqui para a Bahia a Universidade Mundial de Segurança e Desenvolvimento Social, que está sendo projetada pela ONU e terá sede aqui no Brasil. A ideia de trazer essa universidade aqui para o Estado é as melhorias econômicas e sociais de crianças de comunidades carentes. Esse é um projeto que a ONU está desenvolvendo e ela tem aportes e parcerias com diversos órgãos e um dos motivos do fórum está acontecendo aqui porque há essa pretensão de onde será essa universidade no Brasil e possivelmente ela pode acontecer de que ela seja aqui em Salvador. Muito bacana. Na sequência, a gente vai falar agora sobre os restaurantes populares dos bairros do Comércio e da Liberdade em Salvador, que vão funcionar nesta sexta-feira. Um cardápio especial será servido em celebração à Sexta-feira da Paixão, como forma aí de garantir à população o almoço típico do feriado. Confira agora essa e outras notícias no nosso giro, direto da redação. Oi, Milena. Os equipamentos vão funcionar no horário normal das 10h30 da manhã às 2h30 da tarde, servindo refeições a preço popular de R$1. Crianças até 5 anos não pagam. No prato principal será servido chinchim de frango ou peixe, arroz, feijão e vatapá. Já para a sobremesa, pudim de chocolate e refresco de umbu. E agora uma notícia para os estudantes. Termina às 23h59 desta sexta-feira, 15 de abril, o prazo para que pessoas que pretendem fazer o Exame Nacional do Ensino Médio de 2022 peçam a isenção da taxa de inscrição. O requerimento deve ser feito no site enem.inep.gov.br. E a Petrobras vai abrir no dia 18 de abril inscrições para mais uma edição do programa Petrobras Jovem Aprendiz, que visa a qualificação profissional de jovens e adolescentes. Ao todo, são 734 vagas distribuídas em municípios de 14 estados. Na Bahia, são 71 oportunidades, sendo 36 para Salvador e 35 para Alagoinhas. Os interessados podem realizar a inscrição pelo site que aparece aqui na tela até o dia 22 de abril. Voltamos ao estúdio. Muito bem, a gente vai para o intervalo. A seguir tem o Momento do Esporte, que explica o que tem por trás de um grito durante as partidas e provas de tênis, MMA e até crossfit. E ainda detalhes sobre o café, a segunda bebida mais consumida do país. E olha, tem uma doce receita para você preparar e receber bem a família no almoço de Páscoa. A gente volta já já. Estamos de volta com o nosso Alba Notícias e agora é hora do nosso Momento do Esporte. Roda a vinheta. Leonardo Costa já está aqui a postos para atualizar você que está em casa sobre as notícias do universo esportivo. Me chamou a atenção a chamada, quer dizer que aquele grito não é charminho, não. Não. Tem um significado a mais? Com certeza, Tudo muito bom, Léo? Importante nas competições. E boa Sim, noite, minha parceira. boa Noite para você que nos acompanha. O técnico do Bahia, Guto Ferreira, foi parar no hospital na madrugada de hoje, após sentir um desconforto no tórax. Por nota, o Esporte Clube Bahia disse que o treinador passou por exames e nada foi diagnosticado. Vamos ver um trecho de um vídeo publicado pelo clube. Roda aí. Pessoal, Guto Ferreira, estou dando treino aqui, vocês estão me vendo no campo, tá? 9h46, estou aqui dando treino, tá tudo bem, tudo legal, vamos para cima. Jogo sexta-feira, tamo junto.
Saúde, Guto! A equipe trabalha esta semana para enfrentar o Náutico na sexta-feira santa, às 9h30, nos Aflitos, no Recife, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O tricolor defende a posição entre os 4 primeiros colocados da competição nacional. Mudando de assunto e trazendo informação aqui que muita gente desconhece: a relação do grito com o esporte. A cada golpe da raquete, ouvimos um grunhido do jogador. Para terminar de elevar o peso, mais um grito bem alto. Todo chute na luta vem acompanhado de algum som. Mas será que gritar traz alguma vantagem nas partidas, em duelos, ou é só um costume enraizado do esporte? É o que a gente vai descobrir agora na matéria. Imagine um jogo de tênis, um campeonato de levantamento de peso, crossfit e uma luta de artes marciais. Consegue pensar em algo que esses esportes têm em comum? É o grito dos atletas. Pode soar estranho, né? Em função da coordenação cardiorrespiratória do atleta, onde ele precisa soltar o ar ou algum gemido para controlar seu batimento cardíaco. Tá? E o segundo, dependendo do ritmo e intensidade exigido por ele durante os pontos, ele é obrigado a soltar gemidos, sons para buscar algo a mais ali durante o ponto. Pesquisas apontam que o grito ajuda tanto na geração da força quanto na estratégia quando o esporte envolve um rival. De acordo com o canadense Stuart McGill, estudos revelam que a força de golpes, por exemplo, pode ser aumentada somente por um grito e que necessariamente ele já é observado por si só. De acordo com a fonoaudióloga Valéria Rezende, o esforço para emitir um som alto gera mais contração dos músculos abdominais, o que torna o corpo mais estável e com maior capacidade de produzir movimentos explosivos mais eficientes e potentes. Movimentos associados ao grito podem sim gerar mais força e causar também uma provocação ali ao oponente, justamente quando são esportes em que existe essa prática, a competição. Para quem fica incomodado com os altos brados dos atletas, a dica é tentar começar a ouvi-los com outros ouvidos. Até porque agora você já sabe o real motivo de berros dentro da quadra, do campo, do boxe. Importância cardiorrespiratória. E olha só, o lateral Daniel Bolt e o volante Léo Gomes já estão regularizados no Vitória. Os dois jogadores que pertencem ao Atlético Paranaense tiveram seus nomes publicados nesta terça-feira no boletim informativo diário da CBF. O clube do Paraná emprestou a dupla ao Vitória até o término da Série C. E com essa informação eu me despeço, Milena, desejando uma boa Páscoa para todos nós. Eu estou emocionado, viu, com esse feriadão aí, daquela relaxada, né? Mas eu espero todo mundo no sábado, que tem o nosso Momento do Esporte a partir das 10h30 da manhã. E eu entrevisto o campeão do Bahia Open de futebol, campeão pela segunda vez. E eu te espero também, Milena. Marcadíssimo, Léo, nosso encontro sábado, gente, 10h30 da noite. Ele está agoniado para sair daqui, comer chocolate, aproveitar a Páscoa. Obrigada aí pelas informações. Agora, olha, quantas vezes você já ouviu a frase, bora ali tomar um cafezinho? Tem gente que não vive sem, né? De fato, tomar um café em qualquer horário do dia dá aquele gás e é até motivo de reunião, viu? Entre os amigos, os colegas de trabalho. Eu e minhas irmãs mesmo temos o café das irmãs. Mas o consumo da bebida em excesso pode fazer o efeito reverso e causar danos graves à nossa saúde. Consumido no mundo todo e amado pelos brasileiros, o café possui substâncias que podem agir diretamente no nosso corpo. De acordo com o nutricionista Rafael Bastos, os benefícios são muitos, entre eles a melhora na nossa performance psicológica e motora. Melhora o foco, diminui cansaço, fadiga, melhora a disposição. O café ele é uma excelente fonte de antioxidantes, anti-inflamatório. Pode ser aí um auxílio para controlar os picos de insulina, melhorar a sensibilidade à insulina e normalizar
a sua glicemia. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café, a bebida é a segunda mais consumida aqui no Brasil, depois da água, e uma pesquisa do Instituto Axos identificou mudanças nos hábitos de compra e consumo do café durante a pandemia da Covid-19. 72% dos entrevistados declararam que a bebida ajudou a superar os piores momentos durante o isolamento social. E nesses 2 últimos anos, houve um aumento no número de pessoas que começaram a consumir a bebida. Rosimeire, que é dona de uma cafeteria em Salvador, ressaltou a alta procura de pessoas pelo café. Teve um grande aumento, bastante mesmo. Eu senti aqui pelo meu público que os meus clientes eles passaram a tomar mais café pelo tempo também que ficaram mais tempo em mesa, sentado, batendo papo. O dia de muita gente só começa mesmo depois de um bom cafezinho, não é? Pois é, e isso faz sentido, pois a cafeína diminui aquela sensação de cansaço, traz boa energia e ainda o bom humor, viu? Obrigada. O limite de cafezinhos aceitável não é universal e fica de acordo com cada consumidor, entre 1 ou 4 xícaras. Mas, como todo alimento ou bebida, deve ser apreciado com moderação, viu? Entre o remédio e o veneno, que diferencia é a dose. O ideal é que a gente consuma aí cerca de 3 xícaras de 150 ml de café por dia. Isso é recomendado pelo FDA. O excesso, né, quando se ultrapassa disso, aí você tem alguns riscos, como aumentar a ansiedade, nervosismo, algumas pessoas têm tremores, palpitação cardíaca, gerar algumas lesões gastrointestinais, como úlceras, gastrite, aumentar crises de refluxo. Entretanto, existem aquelas pessoas que não se limitam a tomar apenas uma xícara de café. Esse músico afirma que, em média, bebe 5 vezes café por dia. É prazeroso demais tomar um cafezinho assim. A gente tem uma reunião, qualquer encontro que a gente vai fazer durante o dia, a gente sempre pede um cafezinho para acompanhar e durante o dia. Agora, assim, logo de manhã cedo, tem que tomar um cafezinho, né? Para começar o dia bem. Sempre tem que ter um café. Então, assim, até o cheiro do café para mim é inebriante. Às vezes eu até brinco, eu não preciso beber o café, eu preciso só sentir o cheiro, que já faz uma diferença no meu corpo. Eu já sinto uma diferença no meu corpo. Se eu estou muito cansada, aí eu tomo 3, 4 xícaras de café. Se eu não estou tão cansada, eu consigo equilibrar melhor. Segundo aquela máxima que tudo em excesso faz mal, menos o conhecimento, dá para transformar pequenos prazeres da vida, como o de tomar um cafezinho, em momentos altamente prazerosos. Não é mesmo, professor? Café me deixa alegre, me deixa alerta, porque eu sou uma pessoa que eu durmo muito, eu tenho preguiça, então preciso tomar café muito, para lutar pela sobrevivência, entendeu? Amo café. Covardia esse sobe-som, viu, dessa matéria, com esse café gourmet aí delicioso. Ainda tem essa, né? Tem uma variedade enorme de cafés aí pra gente degustar. Se você já gosta daquele básico, né? O cafezinho, o expresso, o café de coador. Tem tantos agora, né? E tantos tipos de cafés que, assim, aromatizam bastante. Então, matéria bonita, viu, Samília? Agora, fiquei, assim, prestando atenção. Contabilizei aqui quantos cafés você tomou no decorrer dessa matéria. Você disse que eram só 4 no máximo ao dia. Fiquei só de olho, tá? Mas, falar a verdade, quem não gosta, né, de um cafezinho, vai muito bem. Gente, vamos falar de Páscoa agora. Páscoa é um momento aí especial do nosso ano, né? Para fazer aquela comida, reunir a família. É uma época onde muitas receitas são elaboradas e colocadas à mesa. Mas o simples, o prático e o econômico prato, além de não pesar no bolso, pode fazer aí o maior sucesso e arrancar vários elogios dos parentes. Ila Saveira vai mostrar para a gente agora como preparar esse delicioso almoço em pouco tempo. Vamos ver. Que tal uma receita prática, rápida e econômica para o almoço de Páscoa em família? Estamos aqui na Casa do Comércio com o chefe João Victor, que vai nos ensinar o preparo de um prato especial e facinho, né, João? Então, eu vou ensinar a fazer um vermelho ao forno com alguns legumes salteados. Anota aí os ingredientes: 150 gramas do filé de peixe vermelho, 30 gramas de azeite de oliva,
7 gramas ou uma cabeça de alho, 35 gramas de cebola roxa, 20 gramas de pimentão amarelo, 15 gramas de azeitonas pretas sem caroço, 27 gramas de tomate cereja, 80 gramas de batata aperitivo, 10 ml de vinho branco e complementos para a decoração do prato. Primeiro passo, a gente vai colocar o peixe com a pele para ao lado de baixo, selar. A ideia é trabalhar com fogo inicialmente baixo e depois ele vai crescendo a temperatura e vai deixando a pele bem crocante, que é o objetivo da técnica. Já dá para escutar o barulhinho da gordura selando o peixe. Outra dica importante é pressionar em cima do peixe enquanto ele estiver com a pele na parte de contato com a frigideira ou com a salté. Isso faz com que o peixe não mude de textura, de característica, ele não envergue. Isso vai ajudar a manter o peixe num formato bacana. E aí vem o segundo passo do peixe. A gente vai adicionar vinho branco, um pouco de pimenta do reino e um pouco de azeite. Agora esse peixe ele vai ao forno durante 5 minutos, 180 graus. Em casa vocês podem utilizar a temperatura de 280 por 5 minutos, que é um forno mais fraco de potência, então pode usar essa temperatura. A gente vai trabalhar agora com as guarnições. Esperar aquecer. Essa mesma gordura que a gente selou o peixe, a gente vai reutilizar para saltear os vegetais. Já tem o sabor do peixe, da pimenta, do alho. Então isso vai ajudar no sabor da guarnição. E poderia ser feito nessa mesma panela ou... Poderia ser feito, porém ali pode ter grudado algum resíduo, isso pode queimar e dar um amargor na preparação. Então por isso eu estou usando uma panela limpa, para não ter resíduos amargos. Depois da gordura aquecida, o alho a gente vai deixar ele dourar. Muito cuidado com o alho, ele não pode passar do dourado, ele não pode ficar escuro, senão ele amarga. E também ele não pode ser antes, senão ele fica sem o cozimento ideal do alho e aí você vai ficar com uma má digestão e também um sabor não tão agradável do alho no paladar. Segundo, a cebola. Cortada em losangos. Cortada em losangos, porque a cebola cortada em losangos ela vai dar um visual melhor para o prato. Então é um prato bem simples, mas os cortes que a gente faz padrão, ele vai dar um visual melhor. E isso fica muito mais bonito na hora de fazer a montagem do prato. Isso faz toda a diferença. Tá vendo? Pega aí a dica do chefe. Os pimentões, o tomate, as batatas que já foram cozidas também previamente, a azeitona preta. Sem caroço, né? Sem caroço, importante. Dá uma salteada, que é esse movimento aqui, ó. Quem não tiver essa habilidade de saltear, isso vocês podem aprender aqui no Senac, vocês podem pegar uma colher e envolver, porque também faz a mesma função. A ideia do saltear é cozinhar os vegetais por iguais, com a temperatura alta, se ele perder a temperatura do cozimento. Vamos finalizar com as folhas de coentro, mas pode também utilizar folhas de manjericão, porque fica muito bom. Temperar essa guarnição com sal e pimenta. Já fica um colorido lindo, Já né? está um colorido maravilhoso. O sal e a pimentinha do reino para trazer aquele sabor especial à receita. Algo bem rápido, bem prático, bem saboroso, bem saudável. Aqui a gente vai desligar. Então, pessoal, depois da guarnição aqui pronta, ó, tá bem legal. A gente vai pegar o peixe agora que ficou 5 minutos no forno e já está ótimo para fazer a montagem. Tá aqui o peixe, tá bem dourado já, assado. Só pra gente agora montar o prato. Muito bom, hein?
Perfeito. A gama tá bom, né? Café, receita de peixe, Ila ali se maravilhando com a receita. Parabenizar toda a equipe do Senac, realmente, assim, excelentes profissionais, saem de lá, né, capacitados para o bom atendimento, para a produção de receitas como essa. Eu acabo aqui de fechar já o meu cardápio, tá? Do almoço, né? Da Semana Santa, do almoço do domingo. Pode escolher aí esse peixinho para o domingo, né? Que é leve bastante. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que aqui no estúdio já surgiram vários, tá? Com várias receitas, inclusive, para colocar em prática aí para essa Páscoa, né? A gente tem um colega cinegrafista aqui que já estava aqui muito prendado também na elaboração de um camarão, do peixe. E aprendeu, viu, pessoal do Senac, o saltear aí desses temperos todos. Bom, a gente vai finalizando o nosso Alba Notícias por aqui, agradecendo aí a sua companhia, agradecendo a sua audiência. Com certeza, né, com essas dicas aí práticas, simples, de baixo custo e saborosas, nossa Páscoa ficará ainda mais rica. Você já sabe que pode rever essa edição na íntegra, acessando o nosso canal no YouTube ou assistindo também a reprise na TV às 7 da manhã, todos os dias. Quero desejar para você também continuar acompanhando a nossa programação através das redes sociais, né? Nossas páginas no Instagram, no Facebook, nosso canal no YouTube, também no site oficial aqui da Assembleia, al.ba.gov.br. Que a sua Páscoa aí seja sinônimo de um verdadeiro renascimento para você, para sua família. Excelentes dias, olha, estou até com um negocinho aqui no bolso para mostrar para vocês. Doces e saborosos também, como chocolate, como ovo de Páscoa, e que esses dias aí perdurem, né? Trazendo esse espírito do renascimento para você e para sua família. Muito obrigada pela companhia, pela audiência. A gente se encontra na próxima segunda-feira. Aproveite o final de semana. Tchau, tchau.